E assim, só que não dá pra gente falar em estação do ano sem a gente falar dos movimentos da Terra, né? Então aqui a gente explica os dois principais, né? Que é rotação e translação. De rotação, que ela gira em torno dela mesma, no período de 24 horas, que é o mesmo do que um dia, e é o que é responsável por acontecer os dias e as noites. E ao mesmo tempo que ela gira em torno dela mesma, ela também está girando em torno do Sol, que a gente costuma chamar de translação, né? Que dura um ano, 365 dias e 6 horas. E aí a gente tem o ano bissexto, né, que acontece por causa dessas 6 horinhas a mais, que nesses 4 anos a gente vai acumulando essas 6 horas, ao final a gente multiplica, né, essas 6 horinhas vezes esses 4 anos, que dá 24, que é o tempo de rotação da Terra, um dia. Então de 4 em 4 anos a gente ganha um dia. E aí, antes de eu falar assim das estações do ano em si, a gente tem um outro nomezinho para o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que chama de revolução. Vocês já ouviram falar? Revolução. Isso é normal, às vezes o pessoal não ouve falar, mas assim, não é que translação esteja errado. Revolução são um termo mais adequado. Algumas pessoas preferem falar revolução ao invés de translação. Por quê? Revolução é um movimento circular. E aí, translação, né, cientificamente falando, é um movimento, qualquer movimento no plano. Então, se eu caminhar aqui, eu fiz uma translação. Então, não é isso que a Terra faz ao redor do Sol. Então, por isso que as pessoas preferem falar revolução ao invés de translação. Mas translação é o termo mais usado, e até o termo que tem nos livros didáticos, né? E aí ficou como se fosse um nome próprio para esse movimento. Mas, assim, é só para ter uma carta na mão, uma observação para vocês saberem a diferença entre os dois. E aí a gente sabe, né, que é no decorrer da passagem do ano, que acontecem as 4 estações do ano, e esse experimento aqui ele mostra o motivo delas acontecerem, porque pode ser um assunto simples, mas as pessoas têm muita dúvida em relação a como é que elas acontecem, né? E aí é o seguinte, a Terra, ela tem uma inclinação, ela tem um eixo de inclinação que está sempre apontado na mesma direção. Aqui, ó, a gente consegue perceber. Esse eixo aqui está apontado para lá, aquela montanhazinha ali azul, ali em cima. E aí eu mudo a posição dele, esse eixo continua apontado na mesma direção. Então, como que a Terra tem um eixo de inclinação, que ela está sempre apontando na mesma direção, tá? Então, ou seja, a Terra é inclinada. E é esse o motivo principal das estações do ano acontecerem. Não é por ficar mais perto do Sol ou mais longe, tá? Porque a Terra, ela é inclinada. Né? Muita gente acha, né, que quando é verão você está perto do Sol, quando é inverno você está longe do Sol. Não é assim que acontece, porque ela é inclinada. E aí, quando ela está nessa posição, a gente tem um hemisfério recebendo mais incidência de luz do que o outro, tá? Estão entendendo? Então, aqui no hemisfério sul a gente tem o verão e aqui no norte o inverno. No sul, né, está acontecendo o verão, os dias eles são mais longos que as noites. Então vai nascer, vai levar mais tempo para se pôr, então o dia vai ser bem mais longo e a noite mais curta, tá? E, assim, só pra gente trazer que não é pra ficar mais perto ou mais longe. Se acontecesse assim, a gente ia ter uma estação do planeta inteiro ao mesmo tempo. A gente sabe que o nosso planeta é dividido em duas partes, né, dois hemisférios, e aí a gente viu aqui que nessa posição tem uma estação acontecendo aqui no hemisfério sul e outra diferente acontecendo no hemisfério norte, né? E aí a Terra continua fazendo seu movimento, passaram-se 3 meses, e a Terra fica nessa posição, e aí a inclinação dela mudou, isso está fazendo agora com que os dois hemisférios recebam a mesma incidência de luz do Sol. Então aqui a gente tem o outono e aqui a primavera, e tanto no outono quanto na primavera a gente tem dia e noite com a mesma duração, diferente do que acontece no verão, né? Verão é um dia mais longo e noite mais curta. No outono isso não acontece, a gente tem dia e noite com a mesma duração. E aí depois do outono a gente vai chegar no inverno, a Terra continua fazendo seu movimento, a inclinação dela vai mudando aos pouquinhos, e quando ela está nessa posição, o hemisfério norte recebe mais incidência de luz do Sol. Então aqui no norte a gente tem o verão e aqui no sul o inverno, né? No verão eu falei que os dias eram mais longos, no inverno a noite que vai ser mais longa. O Sol vai nascer, vai se pôr mais rápido, então a noite a parte escura vai ser muito mais longa do que a parte clara, né? Do que o dia. E aí a gente chega nessa estação que é a última, na estação da primavera, que acontece o mesmo que eu havia explicado desse lado, né? Só que agora inverteu. A gente tem a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte, né? Continua tendo dia e noite com a mesma duração, porque a Terra está recebendo a mesma incidência de luz nos dois hemisférios do Sol.